Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto novamente. Hoje o meu vídeo vai ser um pouco diferente. Eu recebi um pedido de ajuda de um colega nosso que está iniciando como perito na área de contratos financeiros, de contratos bancários. Então eu vou fazer uma planilha de Excel mostrando como apurar os juros na conta corrente e depois como afastar a capitalização de juros nessa conta corrente, ok? Segue aí! Muito bem, gente, vamos lá. Se vocês lembram das minhas apresentações anteriores, antes de você começar a apuração da taxa de juros em uma conta corrente, quando vocês estiverem fazendo a revisão, é muito importante que vocês verifiquem qual é o prazo de apuração e a data de exigibilidade desses juros, certo? Prazo de apuração é o dia de início da apuração e o dia do fim da apuração. Em algumas contas correntes, isso é do dia 1º até o último dia do mês. Mas existem casos em que os juros são apurados do dia 15 ao dia 14 do mês subsequente, ou então do dia 5 do mês até o dia 4 do mês subsequente. Isso é muito importante, porque se vocês não atentarem para isso, as taxas de juros acabarão distorcidas, certo? E para fazer tudo isso, logicamente, vocês precisam digitar os extratos, ter os extratos digitados, né? Isso vocês podem fazer ou até mesmo solicitar aos assistentes técnicos do banco que vocês estiverem fazendo a revisão de contrato de conta corrente, certo? Nesse caso, esse colega nosso que eu estou ajudando aqui, ele efetuou a digitação da conta corrente que ele está revisando, utilizando uma planilha para cada mês. Tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Se você se sentir confortável em trabalhar dessa maneira, tudo bem. Eu prefiro, particularmente, fazer tudo numa mesma planilha, ou seja, todas as digitações do primeiro dia de movimentação que está sendo avaliado até o último dia numa única planilha, certo? E outra coisa, tá? Os campos, não preciso falar para vocês, que são basicamente os mesmos campos que constam nos extratos da conta corrente, ou seja, data, histórico, débito, crédito, saldo. O saldo, a fórmula utilizada será sempre saldo devedor do dia anterior, menos os débitos ocorridos no dia, mais os créditos ocorridos no dia, certo? E para que vocês possam apurar a taxa de juros, vocês precisam apurar o saldo devedor médio em cada período. E para fazer isso, vocês têm que criar essa coluna aqui, coluna de saldos devedores, ou seja, onde aparecerá só o saldo só aparecerá quando estiverem devedores. E para isso, existe uma fórmula que eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Tá? A fórmula é essa. Tá? Vocês, logicamente, sabem utilizar a função condicional C do Excel, né? Então, a fórmula é se o saldo diário, esse daqui, da coluna saldo, for maior ou igual a zero, traga zero. Ou seja, quando o saldo for credor, traz o zero na coluna de saldo devedor. Mas se for um saldo negativo, traga o valor do saldo. Por exemplo, como vocês podem verificar aqui, no dia 2, na primeira linha digitada aqui, o saldo estava negativo em 2.184,18, então ele puxou, a fórmula puxou isso automaticamente aqui. No dia seguinte, o saldo ficou positivo e veio o saldo zerado aqui, ou seja, a planilha só trará os saldos quando eles forem negativos. E eu vou demonstrar depois para vocês que é necessário que vocês verifiquem qual que é o saldo devedor ao final de cada dia, quando houver, tá? Fica aí que eu vou preparar aqui a planilha para que nós possamos estudar isso mais a fundo, ok? Pois então, aqui está a planilha. Eu peguei a mesma planilha que o nosso colega tinha feito mês a mês e eu coloquei ela numa planilha única, da primeira até a última movimentação. Tá? Aí vocês vão perguntar para mim o que são essas colunas que você marcou em amarelo, o que é isso? Gente, isso daqui é algo que eu vou sugerir para vocês. Você, como perito ou como especialista na área, você vai criar um método com o qual se sente mais confortável. Eu criei esse método porque acho mais utilizável quando você for confrontar as planilhas. Ou seja, se eu quiser buscar numa planilha que é de sumário das taxas de conta corrente, eu quiser buscar informações aqui nessa planilha específica, eu utilizo esses dados aqui para puxar
essas informações, tá? Então, eu coloco aqui uma coluna com o mês de referência, ou seja, o mês de apuração de cada um dos juros. Coloco aqui também uma fórmula me demonstrando as linhas na qual existe alguma cobrança de juros e uma outra informação que só vai trazer um número válido aqui quando for a data relativa ao último dia do mês de cada período avaliado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as fórmulas, tá? Aqui na fórmula do mês de referência, tá? O que eu faço? Tá? Eu utilizo também a função condicional C, ou seja, C, B3. B3 é a planilha a coluna de apuração de juros. Se nessa coluna aqui não tiver nada, traga espaço vazio, não traga nada, certo? Se houver algo, traga o mês, né? O mês e o ano, tá? Ou seja, se nós formos mais aqui para baixo, tá? Vamos ver aqui no último dia do mês, ó. Ele puxou aqui, ó, mês 1 do ano de 2008. Para que eu vou utilizar isso? Depois eu vou demonstrar, talvez não nesse vídeo, mas num vídeo posterior, que eu utilizo isso daqui como uma informação de referência, para que eu possa buscar os dados que existem nessa linha específica, certo? E aqui eu coloquei uma outra fórmula, tá? Também utilizando a condicional C. O D139, tá? O D139, que é a data, tá? Se a data for diferente de mês 140, ou seja, se essa data aqui for diferente da data seguinte, isso quer dizer que foi o último dia do mês. Então, eu trago aqui apuração de juros, ok? E, por último, nessa coluna, é uma coluna que eu utilizo para trazer exatamente a data do último dia do fim do mês. Ou seja, primeiro, utilizando a condicional C, se a data do mês do lançamento posterior, do próximo lançamento, for igual, traga zerado, ou seja, quer dizer que nós estamos ainda no mesmo dia. Caso contrário, traga o dia do último dia do mês, ok? Que é o que está aqui no D139, ok? Isso é meio complicado, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora aqui no vídeo essas fórmulas só para que vocês possam anotar isso e para que fique mais fácil, tá? Aguarda um minutinho aí. Muito bem, gente, aqui estão as 3 fórmulas que eu acabei de mencionar para vocês. A fórmula que eu utilizo na coluna A, coluna de referência A, que ela me trará o mês e o ano de cada apuração de juros. A coluna B, que ela trará o texto apuração de juros sempre que houver algum débito relativo à cobrança de juros. Isso me servirá para fazer uma formatação condicional na planilha, marcando com cores diferentes quando houver a cobrança de juros. E a coluna C, que trará a data do último dia do mês. Ok? Vamos lá. E o que mais que nós precisamos fazer quando estivermos apurando as taxas de juros? Nós temos que apurar o saldo devedor médio. E, para isso, nós temos que saber os saldos devedores. Logicamente, aqui nós apuramos nesta coluna J todas as ocorrências de saldos devedores durante o mês. E aqui, nessa coluna K, eu utilizo uma fórmula para que ele calcule o número de dias que cada um desses saldos foi apresentado na conta corrente. Veja, aqui essa fórmula ela traz sempre que há alteração na data, certo? Não somente quando tem saldo devedor, tá? E aqui no final, gente, eu utilizo. Aqui eu tenho na coluna K, eu tenho o número de dias, aqui eu tenho saldos devedores, eu tenho que fazer uma fórmula para apurar qual que é o saldo devedor ponderado pelo número de dias de cada um desses saldos devedores. E para isso eu utilizo a seguinte fórmula. Vamos lá, eu vou fazer aqui online com vocês, tá? Eu utilizo a fórmula somar produto, aqui está a função somar produto, e daí o que eu faço?
eu pego aqui, na minha coluna de saldos devedores, eu pego todos, marco aqui todos os saldos devedores que eu tive nesse mês, que eu estou fazendo apuração de saldo devedor médio, e pego também aqui na coluna todos a quantidade de dias, ou seja, eu marco esse mesmo range aqui, certo? Essa mesma faixa de informações, certo? E daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho aqui, eu faço aqui a multiplicação. Ele vai sempre multiplicar o saldo devedor pelo número de dias que teve esse saldo devedor e vai me trazer um resultado, certo? Aqui ele trouxe um resultado, ou seja, 55.702. Mas isso, ele não é o teu saldo devedor médio. Por quê? Porque vocês precisam pegar isso daqui, certo? Vocês têm que pegar isso daqui e dividir pela soma do número de dias, certo? Que daí ele trará o saldo devedor médio no período. Ou seja, peguei aqui na coluna K, na qual eu fiz uma fórmula para apurar o número de dias, certo? Eu divido o meu somar produto pela somatória do número de dias, certo? Então, aqui eu cheguei aqui a um saldo devedor médio no mês de janeiro de 2008 de 1.856,76. E o que eu preciso fazer para apurar a taxa, gente? Muito fácil. Vamos procurar aqui aonde, ó, aqui no dia 6 foi cobrado 84,76 de juros. O que eu faço? Muito simples. Eu venho aqui, dou o igual, venho aqui, vejam que como eu marquei, eu fiz uma formatação condicional aqui de cobrança de juros, então fica fácil eu identificar aonde estão esses valores que eu tenho que utilizar para apurar as taxas praticadas, certo? Venho aqui, puxei para cá. Como que a gente calcula, gente? Juros simples. Como a gente calcula por juros simples qual é a taxa aplicada nesse período? A gente pega o valor cobrado dividido por menos, porque o saldo aqui está devedor, menos o saldo devedor médio. E aqui nós teremos uma taxa de juros, eu não havia formatado, nesse mês aqui foi cobrado uma taxa de juros de 4,56%. Fácil, né, gente? Dá um pouco de trabalho, mas é isso que deve ser feito em cada um dos meses. Vamos ver aqui o mês seguinte, vamos fazer rapidinho o mês seguinte aqui, só para vocês não perderem o embalo. Vamos aqui no último dia do mês. Último dia do mês, aqui, vamos apurar o saldo devedor médio, que a gente sabe que é a fórmula somar produto. Somar produto. Nós pegamos aqui os saldos devedores do primeiro ao último dia do mês. Vejam que como a minha planilha ela já formata condicionalmente a última cobrança de juros, eu sei que eu tenho que puxar minha fórmula só até aqui, certo? Venho aqui, pego aqui na coluna de apuração de juros, certo? Vamos rapidinho até o final. Venho aqui, divido pelo quê? Vocês lembram? A gente divide pela soma do número de dias. A soma do número de dias. Viemos aqui e apuramos aqui. Então, o saldo devedor médio nesse período aqui, ele foi de R$ 1.504,97. Vamos buscar o valor dos juros que foi cobrado para esse período? Vamos dar um igual ou um mais aqui. Vamos até, ó, teve aqui a cobrança de R$ 68,86. Puxamos aqui, certo? E fazemos aqui, mais o valor cobrado de juros dividido pelo saldo devedor médio, chegamos aqui a uma taxa de juros, nesse mês aqui de fevereiro de 2008, uma taxa de juros de 4,58. Vejam que a taxa de juros, vamos ver aqui, eu acho que ela não mudou muito. Ó, aqui foi 4,56, foi para 4,58, ou seja, a taxa de juros não variou muito.
E com base no contrato, com o contrato em mãos, vocês verão se essa taxa de juros está em linha com aquilo que foi pactuado, e você pode ainda comparar essa taxa de juros com a taxa de média de juros divulgada para o Bacen para essa modalidade de contrato, que é contrato de conta corrente, certo? Muito bem, gente. Hoje o nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que tenha ficado bastante claro, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mais alguns detalhes, algumas informações de como efetuar essas fórmulas e como utilizar essas referências que eu mostrei para vocês para apurar, elaborar um sumário das taxas de juros praticadas no mês, entre em contato comigo, certo? Entra no site www.expertpericias.com.br, lá na área de contato, e me manda uma mensagem que eu terei prazer em retornar com uma resposta para vocês, tá? Aqui é o Pedro Neto, com mais algumas dicas para vocês. Um grande abraço e até quinta-feira.